5 erros que eu vejo que as pessoas cometem demais ao elaborar seus currículos. Pessoal, esse vídeo de hoje ele é muito importante porque eu percebo que os anos se passam e as pessoas continuam errando nas mesmas questões nos currículos. Tá? E isso está se agravando cada vez mais porque a gente está passando por uma situação de pandemia e nessa situação a concorrência aumentou demais. Né? As pessoas estão tendo que concorrer com muita gente que ficou desempregada. As pessoas que estão empregadas estão lutando para se manterem em seus trabalhos, em seus empregos. E o que está acontecendo? Quando abre uma vaga, tem um chamado exército de reserva de pessoas que está precisando se recolocar e que muito provavelmente está topando, inclusive, receber menos, um salário menor do que recebia para conseguir a recolocação. Então você tem cada vez mais pessoas que estão bem qualificadas, mas que estão desempregadas. Você tem um número de candidatos enorme por vaga e ao mesmo tempo você tem uma escassez de vagas. Né? E eu imagino, espero, torço que essa questão da pandemia vá melhorando aos poucos, mas não está fácil, gente. As pessoas têm que realmente prestar atenção e fazer um currículo com o máximo de cuidado possível. O currículo ele é a porta de entrada das pessoas, dos candidatos nas empresas. Então, ele tem que ser feito com o máximo de cautela, tem que ser muito preciosista para fazer um currículo de qualidade. Então, separei aqui alguns tópicos para falar para vocês, tá? De erros que eu já vejo bastante as pessoas cometendo. Separei 5 aqui, tem muito mais do que 5, tá? Mas vou comentar com vocês aqui. O primeiro erro seria fazer um currículo muito longo. Gabriel, mas o que é um currículo muito longo? Um currículo que tenha mais de 2 páginas. Se você não consegue fazer um currículo objetivo, com uma bela capacidade de síntese, e você passa de 2 páginas, faz 3, 4, já vi currículos de 10 páginas. Tá? Qual o problema disso? Primeiro que você passa a impressão que você não é uma pessoa que consegue sintetizar o seu conteúdo. Você não consegue ser objetivo e pragmático. E isso vai ficar estampado no seu currículo. Você precisa, de fato, demonstrar todas as suas características naquele papel que é o currículo, né? Naquele documento. Papel já está difícil hoje em dia. Então, máximo 2 páginas para fazer um currículo, bem objetivo, destacando as principais competências que você tem, experiências, certificações, formação acadêmica, mas sendo objetivo. Tá? Por mais que você fale, Gabriel, mas eu tenho 10 experiências, passei por 10 empresas, como que vai caber isso no currículo? Cabe. Se você for bem sucinto, cabe. Outra dica aqui para fazer caber em 2 páginas o currículo. As experiências mais antigas, não precisa, aquelas primeiras lá de trás da sua carreira, não precisa ser tão detalhista para colocar tudo que você fez em cada uma delas. Tá? Pode ser direto, ó, vocês estão vendo aí, meu gato já apareceu para participar no vídeo aqui. Pode ser mais direto, tá ok? Só menciona a empresa que você trabalhou, o cargo que você tinha e não precisa entrar em grandes detalhes. Agora, as experiências mais recentes, pelo menos as últimas 3, seria interessante você detalhar mais e explicar um pouquinho mais, tá? Esse é o primeiro erro que eu vejo, o tamanho do currículo. Segundo, erros de português, pessoal. Até hoje eu vejo muito erro de português, inclusive para vagas de alta gerência, alta diretoria, especialistas. Isso atinge, eu diria, todos os níveis, tá? De tipos de vaga que eu vejo. Então, português, faça uma revisão criteriosa. Se tiver dúvida, procura na internet como escrever uma palavra ou um termo, ou inclusive o nome de algum sistema. Eu já vi pessoas que erram o nome do sistema que trabalharam,
ou que erram até o nome da própria empresa que trabalharam. Então, português é importantíssimo que você preste muita atenção nos detalhes e que seja assim perfeito no quesito idioma, tá? Outra coisa que é importante quando a gente fala de português é se você usar um tempo verbal na hora que você for explicar as suas atividades nas empresas, use o mesmo tempo verbal para todas as descrições de passagens e experiências. Não vai ficar mudando. Então, um exemplo, tá? Tem pessoas que colocam gerenciei, realizei, estudei, trabalhei, tudo bem. Começar frases em tópicos, né? Explicando as suas atividades nas empresas, sempre começando nesse tempo verbal, ok, mas faça o currículo inteiro assim. Tem gente que já prefere colocar, por exemplo, gerenciamento, realização, tudo bem, gestão, vai por esse caminho, mas também mantenha, comece todas as frases dessa forma. Tá? É básico isso sim, mas tem muita gente que nessa hora se atrapalha. Erros de português foi o segundo. Vamos para o terceiro. O terceiro seria falta de padronização na formatação do currículo. O que seria isso? A pessoa às vezes pega uma parte do currículo de uma fonte que ela tinha de um currículo antigo, aí depois ela vai complementar isso, ela acaba escrevendo em outra fonte, num outro tamanho. Aí ela acha interessante colocar algum tipo de tabela ou algum objeto ali no documento Word, por exemplo. Quando ele pega esse objeto e arrasta, fica fora de formatação, o parágrafo às vezes não fica totalmente alinhado como deveria. Então, gente, tem que ter um padrão. Se você coloca os títulos do seu currículo numa fonte, sei lá, tamanho 14, então todos os títulos têm que estar no tamanho 14. Se o conteúdo de cada um desses títulos está numa fonte tamanho 12, então todos os conteúdos que você colocar dentro desses títulos, né, que estão no seu currículo, tem que estar nesse tamanho 12. Tá? Então, é padrão isso. Outra coisa, escolha uma fonte para fazer o seu currículo, uma fonte que seja fácil de leitura, né? Que não invente muita moda em escolher uma fonte que seja difícil de ler ou sofisticada demais. Inclusive, existem algumas fontes que às vezes, quando você coloca um acento ou um C cedilha, ela dá uma desconfigurada por conta dela ser uma fonte muito diferente. Então, cuidado com isso também, pessoal. Falta de termos técnicos da sua área. Esse seria o quarto item aí de erro, tá? Que é o quarto erro que eu mais vejo. A pessoa esquece de colocar, por exemplo, termos técnicos da área dela, de atividades que ela fazia, ou modelos que utilizava, ou padrões que ela utilizava. Às vezes tem uma sigla específica para aquilo, e a pessoa esquece de colocar no currículo. Tá? Ou às vezes até ela fez uma certificação em específico, ou um curso importante que tenha um desses termos, e a pessoa às vezes esquece de colocar. Por que isso é um grande problema? Primeiro porque, óbvio, quem está lendo o currículo não vai ver essa experiência e não vai saber que a pessoa conhece aquele assunto. Segundo, quando os recrutadores, muitos deles estão buscando currículos em sistemas, onde eles recebem um banco de currículos, né, onde eles formam um banco de currículos, eles vão nesse banco de dados, nesse sistema, e eles fazem alguns filtros. E nesses filtros, eles colocam, às vezes, esses termos. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha com vendas, e ele precisa saber se essa pessoa trabalha com algum sistema CRM, né? Um sistema que faça essa gestão da venda, do cliente e por aí vai. Se a pessoa esqueceu de citar esse termo CRM e ela trabalha com vendas, e ela já usou algum sistema relacionado a esse assunto, só de não colocar esse termo, ela pode ser que fique fora de uma pesquisa, de um filtro, de um recrutador que está usando lá um sistema. Então, não esqueçam dos termos específicos da sua área, que você tenha conhecimento, assuntos que você tenha conhecimento, ou cursos que fez. Legal? Por fim, quinto erro que eu vejo bastante,
pessoas que mentem no currículo, tá? Ou pessoas que arredondam, por exemplo, períodos. Então a pessoa trabalhou 1 ano e meio, coloca que trabalhou 2 anos numa empresa. Ou a pessoa passou por uma empresa muito rápido, ficou 6 meses numa empresa, ela não põe essa experiência no currículo. Então esse tipo de conduta também já mostra muito sobre os valores e o caráter do candidato, tá? Você não pode omitir situações da sua carreira, de experiências profissionais. Você não pode mentir em prazos ou em atividades que você fazia. Tem gente que eu já vi mentindo sobre o cargo que tinha naquela empresa. Então isso é um problema grave. Primeiro por conduta, valores pessoais, quer dizer, o mínimo que se espera é que a pessoa seja ética, correta e honesta. Segundo, esse tipo de mentira, uma hora ela vai aparecer. Porque o mundo de recrutamento ele é muito, não sei se é pequeno a palavra certa, mas os recrutadores se conhecem, as empresas se conhecem, existem grupos de RH onde as pessoas se falam. Então, muitas vezes pode acontecer de uma pessoa de RH estar falando com a outra e comentar sobre um candidato e aí pegar uma mentira na hora que estiver conversando com o outro, né? E às vezes ela percebe que o candidato falou uma coisa numa entrevista, né? E na outra entrevista o candidato falou uma história diferente. Ou até alguém ali já trabalhou com aquele candidato e sabe que faltou uma experiência no currículo dele, por exemplo. Então, gente, cuidado com relação a esse assunto. Seja sempre verdadeiro. Ah, Gabriel, mas é que eu pulei muito de, entre aspas, galho em galho e isso é um problema no meu currículo. Sim, e é um problema na sua carreira também. E tudo bem, acontece, tá? O importante é você saber justificar isso e você argumentar bem na hora de uma entrevista. Ah, Gabriel, mas pode ser que eu não seja nem chamado por conta disso. Pode ser. Então, isso é mais um fator de preocupação quando você tiver que tomar uma decisão na sua carreira. Pense bem antes de mudar de empresa. Pense bem na hora de entrar em uma empresa, né? E mais do que isso, pessoal, pense aonde você quer chegar. Que tipo de empresa e que tipo de cargo que você gostaria de alcançar. Legal? Essa é a mensagem final que eu deixo aqui para a gente pensar, analisar, refletir. É um prazer falar com vocês de novo. Eu tenho trabalhado bastante em diversos aspectos, então às vezes está difícil de fazer mais vídeos aqui para o canal, mas vou fazer, tá? Vou me dedicar bastante para aumentar a frequência dos vídeos. Tenho feito lives quase que toda semana, muitas vezes aqui para o canal, às vezes para outro canal também, tá? Mas é um canal que não é meu, então não vou ficar entrando tanto em detalhe nesse vídeo. Agora, queria pedir que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e se você fizer isso, você vai estar sempre, além de me ajudar, você vai estar ligado em algumas dicas que são valiosas, tanto de tendências de mercado, como também com relação à carreira, com relação a marketing pessoal e tudo que envolve aí o trabalho e os objetivos que a pessoa tem no trabalho, na carreira, no seu dia a dia. Então, se você puder dar uma olhada aí no canal, você vai perceber que tem muitos vídeos já com dicas importantes e eu sempre vou trabalhar para trazer mais. Além disso, fiquem à vontade para me indicar algum assunto ou que vocês tenham interesse, tá? Ou alguma dúvida com relação a algum assunto, principalmente relacionado, né, ao tema carreira. Estou à disposição e vou fazer o meu melhor para responder bem essas questões, ok? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.